Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o secretário de Desenvolvimento Econômico do Espírito Santo, José Eduardo Azevedo. Secretário, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Obrigado pelo convite. Secretário, de que maneira o Espírito Santo está se preparando aí para continuar crescendo diante desse cenário de dificuldades que está acontecendo no país e no próprio estado aqui do Espírito Santo? Como é que vocês estão se preparando para garantir que o estado não pare de crescer e continue dando as oportunidades que o cidadão e as empresas precisam? Roberto, o contexto nacional afeta decisivamente o Espírito Santo como todos os estados brasileiros, né? E nós vivemos esse ano de 2015 um contexto de ajustes, né? Um contexto de reformulação de políticas a nível nacional, decorrente aí das questões ligadas ao desequilíbrio fiscal que nós tivemos a nível nacional e a perda de capacidade de investimentos com recursos próprios que nós tivemos aqui no estado, dos ajustes na economia por conta de um conjunto de decisões equivocadas que foram tomadas no passado e que criaram, né, um ambiente de dificuldades de crescimento do ponto de vista do nosso país hoje. O agravamento dessa questão econômica vem com os impasses políticos decorrentes disso, quer dizer, a combinação de um ambiente econômico hostil com um ambiente político hostil é o que mais nos preocupa. E, evidentemente, isso cria um quadro de dificuldades para todos os estados, especialmente para nós, já que um dos pontos da crise diz respeito também à Petrobras, né? E a nossa economia hoje tem, o petróleo e gás tem uma relevância muito significativa. O que nós temos trabalhado no estado, no atual governo, é a busca de competitividade para o Espírito Santo, quer dizer, atuar naqueles fatores que nos darão mais competitividade para o futuro, trabalhar com o conjunto dos investimentos âncora que nós temos no estado para que a gente possa tirar deles o melhor proveito do ponto de vista do fortalecimento da cadeia de fornecedores, quer dizer, buscar fazer com que todos os processos produtivos que forem possíveis sejam feitos aqui no estado e identificar novas oportunidades de negócio para o Espírito Santo que ocorrem mesmo no momento de crise. Quer dizer, no momento de crise significa um momento de desaquecimento, significa um momento de desconfiança, significa um momento de retração de investimento, mas as coisas não param, né? As coisas continuam acontecendo, evidentemente num ritmo diferente do que nós tivemos nos momentos de melhor bonança aí nos anos até 2008, antes daquela crise da bolha do mercado financeiro. E evidentemente esse momento de crise ele não anula um conjunto de investimentos de empresas que são mais estruturadas, que olham mais no longo prazo e também não fecha perspectivas futuras para o Estado. O que nós temos que saber é trabalhar nesse momento para garantir uma transição melhor possível para o Estado. Isso significa o Estado estar bem organizado, recuperar a capacidade de investimento, atuar para que esses empreendimentos que estão no Estado em fase de ampliação possam ajudar na dinâmica econômica do Estado, identificar oportunidades novas de negócios. Nós temos setores novos hoje no país, comércio eletrônico, cosméticos, um conjunto de áreas que têm um ambiente propício para o desenvolvimento, estão aqui no Estado. E nós temos também investimentos que já estavam programados e estão mantidos, empresas que são sólidas, que estão se deslocando, em alguns que fazem um deslocamento em termos de geopolítica no Brasil, de geoeconomia, né? Porque o Estado tem uma localização muito privilegiada e isso cria condição para estar mais perto do mercado do Nordeste, do mercado do Centro-Oeste, do mercado do Sul, e trabalhar também os fatores ligados à infraestrutura, porque, como você disse no início, eles são fatores importantes para a nossa competitividade. Uma parte dessa infraestrutura, uma boa parte dessa infraestrutura não está ligada diretamente ao poder de comando do governo do Espírito Santo, mas ela está ligada a um poder de comando federal, né, como a estrutura nossa federativa.
O que tem de positivo nisso é que o governo federal vem anunciando agora uma revisão da postura que ele adotou. Quer dizer, nos últimos anos nós tivemos, até por uma questão ideológica, uma resistência muito grande a concessões, a parcerias público-privadas. Isso parece que definitivamente está superado. O governo federal agora está falando, né, em lançar um grande pacote de concessões. Para o Espírito Santo isso é importante, porque nós temos deficiências de logística, infraestrutura portuária, infraestrutura rodoviária, infraestrutura na área de ferrovias e a questão do nosso aeroporto também, que coloca essas perspectivas sobre um novo horizonte. Quer dizer, a perspectiva de que esse pacote de concessões poderá também ajudar o Espírito Santo, trazendo negócios, oportunidades e ajudando a resolver os nossos gargalos. Quer dizer, pegando do final da sua explanação inicial aí sobre a situação do Estado, a questão da logística. Nós temos aí o aeroporto, que promete retomada e não vai. Temos o Porto Central, que também é um porto importante, e temos a questão das rodovias, e precisamos de uma ferrovia de uma maneira ou de outra que ajude isso. Como é que está o trabalho do governo para que essas coisas sejam viabilizadas, né? Porque isso é trabalho de convencimento e trabalho de trazer recursos. Como o senhor disse, o Estado não tem capacidade financeira e nem é a determinação dele cuidar do aeroporto, cuidar dessas estradas e tal. Como é que está essa negociação para que isso se concretize do ponto de vista da logística melhor para o Estado do Espírito Santo? Nós, assim, estamos trabalhando numa agenda de acompanhamento intensivo desses projetos. Quer dizer, para os projetos que o governo do Estado vai implementar de forma direta, nós estamos retomando o que a gente chama de gerenciamento intensivo dos projetos. E para aqueles que o Estado tem um interesse estratégico que eles ocorram, mas que são de responsabilidade federal, nós estamos criando um sistema de acompanhamento intensivo, que significa, por exemplo, no caso dos portos, uma boa parte desses portos, a autorização é federal. Autorização do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da legislação de portos, e nós estamos acompanhando passo a passo, junto com esses projetos, junto ao governo federal, apoiando, inclusive, quando o governo federal precisa de informações, precisa de alguma ação do governo do Estado para garantir a máxima agilidade possível no licenciamento para o caso dos portos privados. E também buscando o apoio institucional para atrair parceiros para esses investimentos, etc. No caso do aeroporto, assim, nós temos hoje uma situação onde já está feita a licitação para a execução do aeroporto, há uma interrogação se o governo federal garantirá recursos para esse orçamento. Aí tem uma atuação, evidentemente, da bancada federal junto com o governo nessa direção, e uma perspectiva que a gente não sabe se ocorrerá também de concessão do nosso aeroporto aqui de Vitória. O que nós achamos nesse sentido, que nós temos pontuado, assim, o governo do Estado tem uma visão de que o processo de concessão e de parceria público-privada ele é positivo para o país. Mas no caso de uma obra licitada em que você já está na iminência de dar a ordem de serviço, nós entendemos que é mais adequado você dar continuidade à obra e, em paralelo, avançar na questão das concessões, que isso será natural em muitas áreas. Na ferrovia, a mesma coisa. O modelo de construção da ferrovia que liga ao Rio, e ela é uma ferrovia importante para nós, porque nos integra com um grande mercado consumidor, que é Rio, São Paulo, o sul do país. No caso da ferrovia, o modelo anterior era um modelo que exigia muito aporte de recursos públicos do governo federal, que não é a realidade que nós temos hoje em termos de orçamento da União. Não há mais dinheiro. Não há mais dinheiro para isso. O governo federal, nas últimas reuniões que nós tivemos em Brasília, está reformatando esse modelo para buscar parceria privada. O que nós temos pedido, e o governo sinalizou o atendimento, é não parar a parte dos estudos técnicos. Quer dizer, nós temos uma etapa de audiências públicas que precisa ser feita, nós temos uma etapa de apreciação do projeto pelo Tribunal de Contas da União, que pode ser feita. Quer dizer, o que nós pedimos é que, em paralelo com a modelagem econômica, a gente não pare a modelagem técnica, a modelagem dos projetos, para que a gente ganhe tempo com isso e essas duas coisas possam se encontrar lá na frente com a perspectiva de viabilização dessa ferrovia.
Na questão rodoviária, quer dizer, nós já temos a BR-101 concessionada, a nossa demanda é que seja cumprido o cronograma e, se possível, antecipado, porque é uma rodovia importante para nós, porque também cumpre a função de nos integrar com um mercado consumidor muito importante, que é Rio, São Paulo e sul do país, e a 262, né, que tem uma etapa já definida, que é a construção do primeiro trecho na forma tradicional de recursos públicos, e há uma expectativa de apreciação também de concessão dessa rodovia, que tem um grau de importância grande para nós, porque melhora a nossa conexão com Minas Gerais e com o centro-oeste do Brasil. Então, resumindo, quer dizer, ao mesmo tempo que isso é um problema do ponto de vista, é uma fragilidade para nós, a questão da logística, é uma agenda que está atrasada aí 10, 20 anos, ao mesmo tempo também ela é uma oportunidade de novos negócios, de aquecimento da economia, na medida que o governo federal encontre, né, o caminho de concessões, de privatizações e de parcerias público-privadas, que trará a possibilidade de solução desses gargalos com investimentos privados, no caso. Quer dizer, um limão que vai virar uma limonada na hora certa, né? Porque se bem conduzido... O Estado está sem dinheiro, o governo federal está sem dinheiro, mas fazendo essas parcerias são obras importantes de infraestrutura que vão gerar empregos e renda no Estado. Exatamente. No momento de retração econômica, os investimentos públicos ou os investimentos de parceria público-privado são importantes nesse sentido também, né? Além de trazer mais competitividade, a sua implementação durante a realização das obras tem um potencial grande de gerar oportunidades. Como é que se vê o Espírito Santo hoje, se isso já tivesse pronto? Quer dizer, como é que se vê o Estado do Espírito Santo se a gente tivesse uma rodovia decente, a ferrovia funcionando, um aeroporto decente e os portos instalados? Como é que se vê esse Estado com essa logística, essa infraestrutura pronta? Eu acredito que nós estaríamos num patamar muito melhor em termos econômicos, em termos de competitividade. Repito, não quer dizer que as crises não vão nos afetar, sempre isso vai acontecer. A diferença é que quando você tem uma infraestrutura bem definida e que nos dá competitividade, na crise você sofre menos, né? E na oportunidade, no vento a favor, você aproveita mais, né? A grande diferença é essa. Nós estamos ligados com a economia do Brasil, com a economia do mundo, tudo que acontece tem reflexo sobre nós, preço de minério de ferro, preço de petróleo, quer dizer, crescimento da China, quer dizer, isso tudo tem uma conexão, café, agronegócio, tudo isso tem uma conexão forte. Mas nós temos que buscar aqueles fatores que nos dão mais competitividade, que estão ligados à questão da qualidade da mão de obra, né, da educação profissional, estão ligados ao padrão tecnológico, estão ligados à formação de boas empresas fornecedoras desses grandes empreendimentos, porque isso nos ajuda também muito a reter o recurso aqui no Estado, estão ligados ao bom ambiente de negócios, quer dizer, então nós temos muitos pontos fortes no Estado, na verdade, mas temos fragilidades que nós precisamos enfrentar para que a gente possa alcançar um outro patamar de competitividade. E evidentemente que se nós tivéssemos um estágio melhor em termos de logística e de infraestrutura, principalmente, nós estaríamos num patamar melhor do que estamos hoje. Esse eu acho que é o esforço que nós temos que fazer aí nos próximos 10, 20 anos para conseguir superar esses gargalos. Os investimentos em infraestrutura não são investimentos que se resolvem da noite para o dia, não são investimentos de 1 ano, 2, são investimentos de 5 anos, de 10 anos, quer dizer, esses investimentos de porte em ferrovias, rodovias, portos, eles têm um grau de maturação grande, mas precisam ser startados, né, porque a própria perspectiva deles acontecerem já cria uma boa atração de novos empreendimentos. Muitas empresas vêm para o Estado, independente dessas restrições que nós temos, pelo conjunto de boas qualidades que o Estado tem, né? A boa localização, que é muito importante. As empresas colocam que a rede de fornecedores de microempresas e de média empresas aqui é muito positiva, porque essa rede ela foi formada atuando em contratos com grandes empresas locais, aprenderam a competir no mercado internacional, desenvolveram tecnologia. Nós temos exemplo, né, os programas de desenvolvimento de fornecedores aqui são um caso de sucesso no Brasil inteiro. Então, assim, você ter uma rede de bons fornecedores é muito importante. A mão de obra capixaba, assim, no que pese a necessidade de mais investimentos em treinamento, é uma mão de obra que tem capacidade de absorver com rapidez, com facilidade. Nós temos uma diversidade cultural que nos ajuda muito nesse sentido.
E nós temos um ambiente do ponto de vista empresarial e público que é um bom ambiente do ponto de vista dos estados brasileiros. Quer dizer, nós temos um setor público organizado, no que pese às vezes as dificuldades financeiras, as limitações, mas assim, nós construímos no estado um bom ambiente de relação do setor público com o setor privado, e nós temos um setor privado bem organizado, através das suas instituições, através dos seus sindicatos. Isso cria uma condição muito positiva também. Na área do próprio setor portuário, por exemplo, nós temos no que pese as nossas restrições de infraestrutura, nós temos uma mão de obra que é reconhecida no Brasil inteiro como uma mão de obra qualificada, que tem produtividade, que tem capacidade de diálogo com o setor produtivo. Então, assim, esse é um patrimônio que nós construímos ao longo dos últimos anos, que tem um valor significativo, né, e que faz com que, mesmo com as nossas restrições do ponto de vista de logística, de infraestrutura, muitas empresas optem por vir pelo Estado do Espírito Santo, pelo reconhecimento desses atributos e também pela expectativa que o Estado é um Estado que tem um futuro promissor, né, assim como é o Brasil, né, mesmo com todas as restrições brasileiras, que às vezes os momentos de muita bonança, como nós vivemos no país até 2008, criam um certo grau de deslumbramento, né? Achando que nós resolvemos tudo como achávamos no passado. Depois descobrimos que nós temos um dever de casa grande para fazer, mas a crise também não pode levar para o outro extremo, quer dizer, o extremo do desânimo, o extremo do coisa, porque não é assim, né? A crise coloca os pés no chão, né? Faz o país ver, nós todos vemos as nossas deficiências, e ela tem esse aspecto positivo, que é a gente corrigir as coisas que precisam corrigir, identificar a distância que nós temos em algumas áreas para a gente percorrer essas distâncias e tornar-se um país mais competitivo, um Estado mais competitivo. Secretário, eu vou pedir licença ao senhor para fazer um breve intervalo e depois a gente volta conversando especificamente sobre o setor privado, sobre as empresas que podem ajudar o Espírito Santo a sair, a viver melhor esse momento de crise, ok? A gente volta daqui a pouco com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o secretário de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, José Eduardo Azevedo. A gente volta em instantes. Quer saber o que acontece na Grande Vitória? gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o secretário de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo, José Eduardo Azevedo. Secretário, no primeiro bloco nós falamos da questão da infraestrutura, o senhor vendeu bem o Estado, dizendo que apesar dos problemas estamos bem localizados, temos uma situação de relação entre o poder público e privado bastante organizado, quer dizer, temos muitas vantagens. Agora eu gostaria de conversar com o senhor sobre as empresas, quer dizer, que tipo de empresas estão buscando o Espírito Santo para se instalar ou estão instaladas aqui, que significam esse potencial de crescimento, de sair da crise com mais força do que outros estados? Olha, eu classificaria em alguns segmentos, né? Quer dizer, aqueles que estão ao longo das últimas décadas construíram uma base que é muito importante para o Espírito Santo. Quer dizer, abrir novas possibilidades não pode significar fechar os olhos para aquilo que a gente já tem, né? E procurar, a partir do que nós já temos, ampliar possibilidades, ampliar oportunidades e garantir, né, que essa área de negócios cresça da melhor maneira possível. A economia do Espírito Santo se estruturou de uma maneira positiva. Eu acho que nós temos um razoável grau de diversidade, nós temos um setor tradicional formado aí na área de metal mecânica, as grandes empresas, né, produção de pelotas, produção de placas de aço, quer dizer, esse conjunto industrial que nós temos, que tem um grau de importância grande para o Estado, porque também ajudou a desenvolver um conjunto de fornecedores que hoje opera e presta serviço para o Estado e fora do Brasil, enfim, tem esse cluster bem estruturado e isso tem um grau de importância, a gente tem essa expectativa. Nós temos um agronegócio forte, e isso é uma coisa muito peculiar do Espírito Santo e muito positiva, especialmente para o interior do Estado, né, do ponto de vista de geração de empregos, de pequenas propriedades, de possibilidades aí ligadas, né, aos diversos segmentos nossos, café,
café, coco, mamão papai, quer dizer, enfim, esse conjunto de áreas do agronegócios. Nós temos também uma perspectiva que nesse momento está sobre um certo grau de incertezas, mas que certamente vai ser superado, que é a nossa área de petróleo e gás, né, colocado aí como um potencial grande para o Estado, do ponto de vista de geração de receita, de geração de oportunidades. E temos, enfim, que estar atentos às novas possibilidades, né, que o país oferece. Eu acho que vocês já conversaram um pouquinho aqui em programas anteriores, quer dizer, a perspectiva da economia verde, né, que envolve aí um conjunto de atributos de agronegócios, de ecoturismo, de geração de energia alternativa, da questão de reuso de água, da questão de reciclagem de lixo, quer dizer, um conjunto de possibilidades que são novas, decorrentes aí da evolução das nossas cidades, da evolução da economia, que é uma área de atenção nossa, quer dizer, um dos programas que o governo do Estado está estruturando e vai ser conduzido pelo Bandes com um conjunto de secretarias e um conjunto de atores, vai ser um grande programa na área de economia verde. E o programa na área de economia criativa, né, que também é muito próprio de um Estado que tem as nossas características, todos os dois, a economia verde e a economia criativa, de um Estado muito bem posicionado, muito bem localizado, e a economia criativa diz respeito à questão da nossa cultura, a questão de artesanato, né, a questão do teatro, da dança, da música, do software, né, dos negócios ligados aí à informática, né, à comunicação, quer dizer, tem todo um campo aí que a característica da nossa população de criatividade, de diversidade, aliados à nossa posição geográfica, abrem um caminho de possibilidades aí de exploração e de geração de emprego e renda para o futuro. Como atrair esse potencial de empresas, né, da economia verde, da economia criativa? Como atrair esse pessoal para cá, para o Espírito Santo, mostrando que o Espírito Santo é o lugar para se instalar, é o lugar para se ficar. Vem para cá que aqui é o lugar. Olha, eu acho que aí você tem um esforço que são diversas frentes, né? Via de regra, assim, a gente tem que buscar a combinação do conhecimento com o financiamento, com o estímulo financeiro e o estímulo de ambiente, de negócios, e a partir dos núcleos que estão surgindo, fortalecer esses núcleos para que você vá criando, né, um ambiente, e esse ambiente funcione como atrativo de novos negócios. Quando você tem 10, 20 empresas bem-sucedidas num determinado ramo, essas empresas estabelecem as suas conexões com os outros estados, com os outros países, e começam a criar também um efeito de atração, porque o olhar de quem está de fora é o seguinte: se lá está dando certo para essa empresa, eu vou para lá me juntar a ela. Quer dizer, esse é um princípio básico, e assim, as empresas bem-sucedidas, elas têm um efeito multiplicador muito positivo, porque o empresário de fora confia muito na palavra do empresário que está aqui, que quer ser o seu parceiro, enfim. Então, isso na verdade é uma formação gradativa de um ambiente que vai criando condições para a atração de negócios novos e para o fortalecimento de negócios que estão instalados aqui crescerem, prosperarem. Isso é um esforço assim, que não é de um ano, de dois, é um esforço permanente que a gente tem que ir estruturando. O fato é que assim, o mundo de hoje oferece muitas perspectivas para essas áreas novas, e essas áreas novas nós temos qualidades no Espírito Santo e atributos que nos dão uma boa perspectiva de avançar nesses novos campos, combinados com os nossos setores mais tradicionais, combinados com o aprimoramento tecnológico daquilo que a gente já faz aqui, a necessidade da gente aproximar mais a academia, né? Nós temos a Universidade Federal, nós temos as escolas técnicas, nós temos boas faculdades privadas, quer dizer, então o que nós temos que buscar é congregar esse esforço para que a gente consiga, a partir dessa congregação de esforços, avançar. Esse é o papel do governo, exatamente, ser o articulador dessas áreas. Porque não dá para fazer tudo, né? Não dá para fazer tudo, e nós temos que escolher um conjunto de coisas que a gente tenha potencialidades melhores. Eu tive, no final do ano passado, conhecendo a experiência da Fundação Chile, né? O Chile é um país que tem muitas coisas de bons exemplos hoje para o Brasil seguir. Eu entendo que nós temos que nos aproximar mais do Chile enquanto nosso país vizinho
aqui, porque ele tem uma história de sucesso nessa questão do desenvolvimento, muito calcada nessa capacidade de articulação. A Fundação Chile estruturou ao longo dos últimos 30 anos no Chile projetos muito exitosos, como a questão do vinho, o arranjo do salmão, do cobre e de outras atividades em que a fundação, que é uma instituição público-privada, teve o papel de juntar a academia, para que a academia identificar os setores estratégicos e juntar a academia com capacidade de financiamento, financiadores, com empreendedores, né, e com um ambiente, criando um ambiente para o desenvolvimento dessas áreas. E escolheu um conjunto de setores, fixou nesses setores, e o sucesso desses setores mostra o êxito, né, da iniciativa que foi feita e que serve de referência para a gente, né? Nós temos que ter a capacidade de conseguir agregar, né, esses esforços, capacidade de financiamento, ideia, né, capacidade criativa, conhecimento, academia, ambiente de negócios, para que a gente possa dar as condições adequadas para prosperar essas áreas no nosso estado. Mas aqui no Brasil nós temos um problema, que quando eu entrevisto um empresário, ele sempre bate na mesma tecla. A nossa legislação, a nossa quantidade de burocracia para uma empresa carregar é desesperador para alguém que quer seguir em frente, que quer investir, quer botar o dinheiro dele, quer atrair outros, quer dizer. E você falou do setor aí de geração de energia, eu entrevistei um empresário aqui que está quase desistindo do Brasil, porque é tanta burocracia, a legislação é tão impeditiva do crescimento das empresas que cria um problema no ambiente de negócio, né? Se eu falar da Fundação Chile, que eles criaram um ambiente de negócio para que as pessoas possam trabalhar, crescer. E no Brasil parece que é exatamente ao contrário. As pessoas gostam de amarrar uma bola de ferro no pé do empresário para que ele não vá. Como enfrentar isso? Olha, eu acho que no momento de crise é uma boa oportunidade de enfrentar essas coisas, porque no momento de crise é o momento de reflexão, de por que nós agarramos tanto em algumas frentes no país, né? E eu percebo hoje, nas conversas que a gente tem com o governo federal também, que o Brasil precisa de uma grande reavaliação da sua estrutura burocrática, tributária, com um único objetivo: simplificar. Eu acho que esse devia ser um mantra que nós devíamos adotar no Brasil, assim, a simplificação das regras tributárias, a simplificação das regras burocráticas. Isso vale para o governo federal, para os governos estaduais e para os municípios. Quer dizer, criar um ambiente mais leve, criar um ambiente mais simples, né? O país precisa dos impostos para poder fazer as intervenções, prestar os serviços públicos e tal, mas isso pode ser feito de maneira mais simplificada. Nós precisamos respeitar as leis ambientais, mas elas podem ser mais simples. Nós precisamos cuidar da ocupação do solo, das construções, mas elas podem ser mais simples. Então, assim, eu acho que nós precisamos no Brasil de uma grande mobilização de simplificação da burocracia. Isso é vital para o Brasil ser mais competitivo no futuro. Um dos programas que nós estamos desenvolvendo aqui no Estado, no que diz respeito às nossas atribuições estaduais, está nessa direção, na direção da gente identificar aqueles pontos que são mais críticos, o que nós podemos aprimorar naqueles licenciamentos do Estado, trazer os municípios junto conosco também, porque os municípios as empresas se instalam dentro do município, elas têm um conjunto de regras, de licenças para seguir, para que os municípios também possam aderir a esse esforço e a gente consiga, no âmbito nosso, melhorar aquilo que for possível e também buscar, né, porque uma boa parte dessa legislação realmente é federal, né? A nossa legislação é muito centralizada no Brasil, esse é um dos nossos problemas. Um país continental como o nosso tem um modelo de concentração muito grande ainda, seja do ponto de vista de tributos, de receita pública, de poder de legislação em relação à questão dos empreendimentos, mas criar esse ambiente de melhoria das nossas regras para que a gente tenha um país mais leve, mais simples, que as pessoas possam produzir, né, gerar emprego, gerar oportunidade, gerar renda, sem criar também, evidentemente,
condições aí que sejam inadequadas de produção, mas a gente acha que isso é possível. O senhor conversa com muito empresário, deve ser ouvir isso o tempo todo, né? Eu até queria, mas tem isso aqui, eu até gostaria, mas tem isso. Deve ter um monte de mãs aí no meio dessa Ouvimos bastante, isso cria um custo para o empresário, isso cria um custo para o país também, né? Um empreendimento que poderia ficar pronto em 2 anos e fica pronto em 4, né? Nós estamos perdendo a oportunidade, nós estamos perdendo, ele perde a oportunidade de mercado, o empresário, e a sociedade perde também, porque é um emprego que podia estar sendo gerado daqui 2 anos, vai ser gerado em 4, né? Um imposto que poderia ser recolhido em 2 anos vai ser recolhido em 4, quer dizer, se a gente cria uma regra muito pesada, no final todo mundo perde, né? Perde o próprio Estado, o próprio poder público que criou aquela regra pensando que ia ter algum benefício, alguma forma ou algum ganho com aquilo, acaba tendo perda também, né? Eu acho que essa é a consciência que nós temos que ter, que tudo que puder ser simplificado, deve ser simplificado. Hoje com a internet, com a rede, com toda essa questão tecnológica, não tem mais necessidade de tanta olhar em cima do cidadão, né? Porque tudo circula. Exatamente. O Estado tem mecanismos de fiscalização muito tranquilos hoje, né? Quer dizer, cartão de crédito, tudo se fiscaliza. Por quê? Eu acho que isso tem um pouco de cultural, né? A cultura brasileira é uma cultura de burocracia, de carimbo, de papel, cultura de que lei resolve, e nem sempre lei resolve. O que resolve é a gente melhorar o ambiente, né? Assim, muitas vezes a gente acha que criando 50 leis você inibe a corrupção, às vezes não, às vezes é o contrário, quanto mais leis você cria, mais ambiente você cria para a corrupção. Às vezes a lei mais simples, ela ajuda mais a combater a corrupção, uma legislação mais simples do que uma legislação muito complicada, porque aquele que quer fazer a corrupção usa do excesso de burocracia para ter mais oportunidades de corrupção, né? Então, assim, nós temos que melhorar, sim, a cultura da nossa sociedade, os valores, quer dizer, a meritocracia, valorizar o mérito, quer dizer, criar um ambiente de sociedade civilizada, de sociedade saudável, é muito mais importante do que criar 50 leis num ambiente ruim, né? 50 leis num ambiente ruim não resolve nada. Um ambiente bom com pouca lei funciona muito melhor. Secretário, isso como o senhor disse, é uma questão de mudança de cultura, que é um processo. Nós estamos no meio desse processo. Infelizmente, por conta da crise, tudo volta a ser discutido, tudo precisa ser discutido, né? Quer dizer, o dinheiro do imposto que entrava fácil, independente da legislação, já não entra mais. Aí é preciso pensar por que parou de entrar, onde foi que eu estou atrapalhando. E isso aí depende dos governos, né? Quer dizer, o cidadão não legisla diretamente ao eleger os seus representantes, né? Mas precisa dessa discussão. Quer dizer, uma discussão que vocês é que tem que botar na mesa, porque a sociedade já pede um tempo, né? E aí eu pergunto para o senhor, para a gente encerrar. Quer dizer, essa é uma pauta que o governo do Estado vai bater na tecla, simplificar e atrair essas empresas mais leves, entre aspas, verdes e da economia criativa para ter um ambiente melhor no futuro. Quer dizer, economia verde e criativa, independente de crise, ela vai estar aí porque é o futuro, século 22, século 23. Quer dizer, como é que é isso que é a mensagem que o governo vai passar para os empresários, para a sociedade? Olha, essa é a nossa pauta, né? Nós entendemos que esse é um movimento, né? E é um movimento do governo, um movimento da sociedade, do setor empresarial, da juventude, quer dizer, é um movimento que tem que ganhar corpo para que ele tenha representatividade e peso, porque evidentemente a burocracia tem seus sócios, tem as corporações, tem os seus interesses, então nós temos que criar um movimento nessa direção, e o governo do Estado tem consciência disso. Assim, o que eu estou falando aqui está sendo dito pelo secretário de Agricultura, pelo secretário de Meio Ambiente, pelo presidente do Bandes, enfim, porque nós compreendemos que essa é uma direção importante. Em relação à perspectiva da nossa economia, nós entendemos que novas áreas e novas possibilidades vão se incorporar ao que nós já temos para fortalecer. Quer dizer, repito, nós temos que valorizar o que nós temos e temos que buscar novas oportunidades, e essas coisas têm que combinar de uma maneira positiva para compor o nosso painel de desenvolvimento, né, no futuro. Isso é um movimento que vai ser cobrado pela sociedade, porque ela precisa crescer, né? Precisa ter condições de qualidade de vida. Isso tudo se resume em qualidade de vida. Exatamente. Porque senão a gente fica parado no mesmo lugar e, como disse o presidente do Bandes, o Brasil está empobrecendo. Quer dizer, não é possível empobrecer durante muito tempo, porque senão você se inviabiliza, né? Quer dizer, esse é um tempo para você calcular a sua retomada e voltar a crescer, né? É isso que a gente espera, né? É isso que a gente quer. É verdade. Esse é o nosso desejo também.
Secretário, obrigado por sua entrevista aqui em Mercados e Negócios. A gente convida para o senhor voltar outras vezes para a gente bater papo e explicar para as pessoas o que está acontecendo para frente aí, o que o Estado está pensando para frente, porque a gente vive agora, mas vocês têm sempre essa perspectiva de futuro, né? Eu agradeço a oportunidade, uma oportunidade única de conversar com você aqui, conversar com aqueles que vão nos assistir aí e nos acompanhar, e eu acho que esse programa de vocês também cria esse ambiente de debate que é muito positivo na rede, né, e permite troca de ideias, ninguém é dono da verdade, a gente tem que ir construindo formulações, novas ideias, atuando, trabalhando, corrigindo, ajustando. Esse é o sentido, né, das coisas, da prosperidade, das coisas avançarem. Então, agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Ok, mais uma vez, obrigado. E obrigado por assistir Mercados e Negócios, que hoje entrevistou o secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo, José Eduardo Azevedo. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.